Olá, eu sou o Gabriel, membro da SQs para o Meu Design. nome é Leonardo e, junto ao Gabriel, apresentaremos o projeto do Bravo 207, um avião confiável e de elevado desempenho. Primeiramente, é importante ressaltar que o ano de 2020 ficou profundamente marcado na equipe. Devido à pandemia, fomos instigados a repensar desde a comunicação até o cronograma na SQs para o Design. Tais mudanças foram principalmente visíveis para os integrantes da classe micro, tendo em vista que tal classe é unicamente formada pelos novos integrantes da equipe. Nesse sentido, boa parte do cronograma foi inicialmente voltado para a capacitação desses novos membros à filosofia e também aos conceitos que seriam necessários para a produção de um projeto de aerodesign, visto que muitos não tinham qualquer conhecimento de nenhuma das áreas. Esse período de aula se estendeu de março até o final de abril. Então, a equipe voltou-se para uma análise criteriosa do novo regulamento, a fim de verificar quais eram as principais mudanças em relação ao ano anterior e como elas afetariam na aeronave. Definidas então as novas diretrizes de projeto, partiu-se pela elaboração de um projeto conceitual, seguido de um preliminar, sendo que este último consistiu de um intenso processo iterativo entre todas as áreas, que se estendeu de maio até junho. Definindo então a versão final da aeronave, partiu-se para a produção de um projeto detalhado que consistiu da elaboração de análises mais detalhadas e também da constante troca de informações entre todos os membros a fim de manter a equipe unida, coesa e com foco no objetivo estabelecido. Esse período se estendeu de junho até agosto, quando foi iniciada a redação dos relatórios. Eles foram produzidos e entregues até o mês de outubro, quando foi iniciada a produção da apresentação oral. O projeto conceitual da aeronave buscou analisar as mudanças nos regulamentos das duas competições, 2019 e 20, a fim de garantir que a aeronave tivesse pontuação maximizada, viabilidade construtiva e respeitasse as restrições do regulamento. Com isso, as principais mudanças percebidas foram uma nova formulação para o fator de tempo de desmontagem, qual se tornou mais crítico para a perda de pontuação, uma nova formulação para a pontuação por acuracidade de carga paga e a presença apenas da missão lápis. Através dos estudos de cada uma dessas mudanças e como elas impactariam no projeto da aeronave, baseando-se em bibliografias e no feedback dos membros da classe micro, foi possível traçar as novas diretrizes do Bravo, sendo elas a maximização da carga paga, a otimização do espaço interno de caixa e a redução do tempo de desmontagem. Com isso, foram definidas as características gerais da aeronave, como por exemplo o motor tractor, devido à sua não interferência com a extração da lápis e o ajuste mais fácil de CG, a asa em configuração alta, devido à sua rápida desmontagem e maior estabilidade lateral-direcional, o trem de pouso triciclo, devido à sua maior controlabilidade em solo, e a empenagem convencional, devido à sua construção mais simples. A etapa de projeto preliminar consistiu de um processo iterativo entre CAD e as áreas de aerodinâmica, estabilidade de controle e desempenho, tendo como objetivo encontrar a configuração estabelecida pelo projeto conceitual que gerasse a maior pontuação e pudesse ser mais facilmente construída e desmontada. Primeiro, CAD definiu as geometrias e limitações de cada componente do avião, visando o melhor aproveitamento do volume de caixa. A partir dessas restrições, a aerodinâmica examinou diferentes perfis de asa, buscando aqueles que possuíssem maior CL área e ainda se ocupassem o mesmo volume. Assim, foi possível selecionar os perfis mais promissores. Em seguida, se iniciou um processo iterativo entre aerodinâmica, estabilidade e desempenho, no qual as três áreas forneceram inputs e outputs umas às outras para atingir a versão mais otimizada possível, isto é, aquela que apresenta a melhor combinação entre performance, trimabilidade e pontuação. Inicia-se agora a descrição do projeto detalhado. O projeto aerodinâmico do Bravo 207 teve como principal diretriz a otimização do espaço interno de caixa, visto que o regulamento prevê a idealização de uma aeronave que seja desmontável e facilmente transportável. Nesse sentido, a asa e seu perfil passaram por escolhas de projeto em que buscou-se otimizar a ração área por CL, a fim de otimizar ao máximo o volume interno de caixa disponível por regulamento. O perfil desenvolvido pela equipe esse ano apresenta otimizações geométricas cujos impactos nas polares 2D podem ser melhor resumidos em redução de 4,33% no módulo de CM mínimo e aumento de 4,38% na razão área por CL, atestando que a diretriz de projeto adotada foi cumprida. Definido então o aerofólio, partiu-se para as definições geométricas. A asa é retangular, com 3 divisões, dado que filamentos não concordam com a diretriz de projeto adotada, e as análises conduzidas pela equipe corroboram esse fato. E flechamentos e diedros também causam queda na pontuação e não foram requisitados por estabilidade. A área ainda foi capaz de conduzir uma análise da progressão de stall ao longo da asa, atestando que o aileron não é afetado pelo descolamento da camada limite. Com isso, as alterações propostas pela equipe de aerodinâmica foram responsáveis no aumento de 3,2% da MTOW e de 2,21% na área de asa. A redução do módulo DCM e do perfil da asa permitiu a idealização de um perfil para empenagem horizontal que priorizasse a redução de arrasto frente às demais polares. Já para o perfil da empenagem vertical, partiu-se de uma série de perfis de NACA e posteriores iterações com a área de estabilidade permitiram encontrar aquele que tivesse CD reduzido e ainda assim alcançasse os critérios de streamabilidade estabelecidos. Além disso, foi conduzida uma análise computacional que descartou a ocorrência da interferência entre a esteira da asa e as empenagens.
Por fim, a área de aerodinâmica foi capaz de estimar o CD da fuselagem e do tail boom com base numa análise teórica baseada em Heimer e no projeto Bravo de 2019, atestando queda nesses coeficientes em relação ao ano anterior. Já o projeto detalhado da área de estabilidade e controle partiu da análise da área de estabilidade estática, que ficou marcada pela definição de algumas diretrizes, como a margem estática mínima e o uso de profundor máximo. O primeiro ficou definido em 10% da corda média aerodinâmica, a fim de garantir uma mínima estabilidade, mas também maximização do MTOW, enquanto que o segundo ficou definido em 70% devido ao histórico de equipe. A partir dessas duas diretrizes, foi possível traçar, juntamente com o desempenho, o envelope de CG da aeronave, garantindo segurança tanto em pré quanto em pós-alijamento. Outra definição muito importante da área foi a opção por um arranjo de carga lápis horizontal e não mais vertical como realizado nos anos anteriores. Isso deve ao fato de que variações no Z do CG da aeronave são muito menos impactantes para a estabilidade do que variações no X do CG. Sendo assim, variações em X devem ser minimizadas frente a variações em Z na situação de pós-alijamento. Os ábacos de trimagem direcional e longitudinal atestaram que, respectivamente, o leme e o profundor para as posições adotadas são capazes de trimar a aeronave. Já na análise de estabilidade dinâmica, que foi baseada nas diretrizes da MIUR-F, verificou-se a estabilidade da aeronave em todos os modos, com exceção do de espiral em laterodirecional. Contudo, a análise também indicou que existe tempo suficiente para o piloto retomar o controle da aeronave. Na análise de controle longitudinal, o uso de profundor foi estudado nos pontos críticos do diagrama VN, em particular nas seções de manobra e mergulho pós-alijamento, garantindo que ele é suficiente para realizar a missão. Já na análise de controle lateral, o dimensionamento do aileron foi limitado inferiormente, com base na taxa de rolagem definida pela EASA, em 15 graus por segundo, e superiormente, com base no projeto do Bravo de 2019, qual era um avião sensível aos comandos. Já na análise de controle direcional, atestou-se que há sobra de leme capaz do avião realizar manobras, e na análise de controle em solo, garantiu-se que a normal suportada pela bequilha é ao menos 10% durante toda a corrida de decolagem, garantindo a controlabilidade direcional em solo. Em desempenho, os estudos iniciais são feitos na área de propulsão, cujo objetivo é definir a composição do grupo motopropulsor. Procurou-se pela combinação de motor, hélice e bateria que entregasse a maior tração e potência ao longo do voo e gerasse a maior pontuação. Para isso, foi utilizado o modelo computacional para obter as trações de MP, substituindo as análises antes feitas por meio de ensaios. A fim de validar essas análises, escolheu-se uma certa configuração de MP disponível na equipe e comparou-se os dados dessa configuração, obtidos por simulação, com os dados coletados em ensaios. Como as divergências encontradas foram mínimas, como se pode ver pelos gráficos, o método se provou preciso, confiável e capaz de ser empregado para outros modelos de motores. Assim, a melhor combinação entre motor e hélice obtida foi motor S2 4025-330 kV e hélice APC 16x8E. A bateria, por sua vez, foi escolhida juntamente com a área de elétrica. Dentre as baterias permitidas no regulamento, escolheu-se a LiPo, devido principalmente à sua maior tensão nominal e capacidade de descarga. A equipe ESC-USP Bravo divide as análises de desempenho em decolagem, voo ascendente, voo reto e nivelado pré e pós-alijamento, voo em curva pré e pós-alijamento, voo descendente e pouso. Uma das mais importantes restrições de missão é a distância de decolagem, a qual é limitada em 50 metros. Com base nessa e em outras considerações, como o efeito de downwash sobre o estabilizador horizontal e o uso de uma margem de segurança para a velocidade de decolagem tradicionalmente empregado na equipe, implementou-se um programa para obter o MTOW da aeronave. Para voo ascendente, a teoria de Gudmundsson permitiu traçar o gráfico de razão de subida e obter o ângulo máximo de subida. Em voo reto e nivelado, a mesma teoria possibilitou a obtenção das curvas de potência e das velocidades de interesse para situações pré e pós-alijamento em diferentes altitudes e densidade. Tais análises buscaram verificar se o GMP fornece potência suficiente para a aeronave em qualquer etapa de voo ou situação climática. Quanto ao voo em curva, os estudos se voltaram para a delimitação de um envelope de curva sustentada nas situações pré e pós-alijamento, onde não há perda de altitude, glissagem ou derrapagem e o avião voa a velocidade constante. Já a análise de voo descendente, análoga de voo ascendente, possibilitou obter a razão de descida do avião nas condições de 0% e 5% de uso do motor, assim como as velocidades de interesse. Já a análise de pouso, semelhante à decolagem, exceto por não haver restrição de distância, permitiu estudar a velocidade da aeronave, assim como sua distância percorrida. Para o projeto da área de cargas e aeroelasticidade, utilizou-se como base as definições de envelope de voo contidas na FAR 23, na CSVLA, seguindo adaptações em Heimer, para que as restrições se adequem ao porte de um projeto de aerodesign. Ao lado, vemos os envelopes de voo para a condição pré e pós-alijamento. Assim, foi possível calcular os esforços solicitantes tanto nas superfícies aerodinâmicas, quanto no trem de pouso, tail boom e fuselagem, a partir de inputs de aerodinâmica, os quais permitiram também o cálculo dos hinge moments das superfícies de comando.
a análise dos fenômenos aeroelástico restringiu seus do tipo estático. Por não haver inflexamentos na asa, a análise de divergência foi apenas torsional. Os seus resultados indicam que o centro de cisalhamento encontra sempre à frente do centro aerodinâmico, como se pode ver para asa e profundor, respectivamente, o que garante a não ocorrência de tal fenômeno. A área também verificou o fenômeno da reversão de comando, de forma que as análises, baseadas no cálculo da velocidade de reversão para cada seção do aileron, asseguraram a não ocorrência desse efeito, uma vez que, segundo a FAR, a velocidade de reversão é definida como sendo 20% maior do que a de mergulho. A área de estruturas, por sua vez, divide o projeto em 3 etapas: concepção estrutural, análise de tensões e dimensionamento e escolha dos materiais. Para os perfis de voo, a estrutura ficou definida no formato de D-Box, por ter maior resistência à torção, e a longarina em I. Além disso, asa, estabilizador horizontal e estabilizador vertical tiveram suas tensões calculadas a partir das considerações geométricas já mencionadas e dos esforços solicitantes e carregamentos repassados por cargas, sendo este um importante ponto de interlocução entre as duas áreas. A segunda etapa foi um processo iterativo com a terceira e se resume em cálculo das tensões, dimensões e material necessário para suportar os esforços, confirmação da integridade estrutural e otimização de peso vazio. Assim foi garantida a segurança de projeto com peso minimizado. A asa também passou por uma análise de deformação, a fim de confirmar que não há perda de eficiência aerodinâmica ou de controlabilidade. Demonstrou-se que esses efeitos não são de impacto para a aeronave. Com base no elevado tempo de desmontagem do projeto de 2019, decidiu-se por construir um tailboom que fosse uma peça única. O trem de pouso, por sua vez, foi feito a partir do projeto do Bravo 213, devido não só à impossibilidade da realização de drop tests, mas também por ser uma configuração que foi exaustivamente testada e se mostrou eficiente na competição anterior. Por fim, a fuselagem também foi baseada no projeto do Bravo 213, mas adaptado ao menor volume interno necessário devido à disposição horizontal da carga lápis. O projeto elétrico foi feito visando o correto funcionamento dos componentes e a segurança da aeronave. Inicialmente, fez-se o dimensionamento dos servos para os perfis de comando, a partir dos impulsos de carga e dos torques requeridos pelas superfícies. Após a definição dos servos, que estão aqui exibidos, foi feito também um estudo da tensão entregue pela bateria. Como a tensão é maior do que a requerida por eles, tal análise demonstrou a necessidade de um regulador de tensão que permita que apenas 4,8 volts chegue até eles. A escolha do receptor partiu da definição do número de canais que seriam necessários para englobar todos os atuadores, além de uma verificação de quantos desses canais deveriam ser individualizados. Assim, optou-se por um receptor com 7 canais. Além disso, foi feito um range check do rádio controle para testar a segurança de controlabilidade da aeronave. Concluiu-se que tanto o receptor quanto o rádio controle promovem voo com segurança, mesmo no modo de supressão de sinal. A escolha do ESC para o GMP levou em consideração a corrente máxima exigida pelo motor e o número de células da bateria do GMP, de forma que o modelo selecionado atende aos requisitos e entrega a corrente exigida. Quanto à bateria do GMP, optou-se pelo uso da LiPo, por apresentar maior tensão nominal por célula, maior tensão em corrente máxima e maior capacidade de descarga dentre as baterias permitidas no regulamento. Essa escolha também levou em consideração a análise da capacidade de descarga em função da carga mínima da bateria e o estoque da equipe. A bateria utilizada atende às 3 determinações impostas e ainda opera com margem de segurança elevada. Assim, a área foi capaz de atestar que o projeto elétrico opera com segurança, confiabilidade e integridade em todas as fases de voo. A competição de 2020 prevê apenas a execução da missão LAPS. Para a idealização do mecanismo de alijamento, foi necessária interação entre CAD e todas as áreas, em especial estabilidade elétrica. Na versão final de tal mecanismo, o sistema todo é atuado por um servo na parte inferior traseira da fuselagem, travas que mantêm a porta fixa, fibras de vidro tensionadas contra a porta e 2 paraquedas, um piloto e outro principal responsável por puxar a carga lápis para fora do compartimento. O projeto que apresentamos hoje é fruto de meses de dedicação de pessoas que aceitaram o desafio para, em meio a um cenário desgastante, projetar uma aeronave sem qualquer conhecimento prévio e à distância. Mesmo para nós, uma equipe com 22 anos de história, o ano de 2020 trouxe percalços inesperados, mas agora, analisando tudo o que fizemos, estamos orgulhosos por fazer um avião competitivo, seguro e otimizado em todos os aspectos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos e nós convidamos a todos os interessados a realizar perguntas através das redes sociais ou pela internet.